A paz de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é um canal de opinião, reflexões e análises bíblicas. Você que não é inscrito no nosso canal, mas que assiste os nossos vídeos nesta plataforma digital, por gentileza, se inscreva aí abaixo. Você se inscrevendo, você recebe uma notificação do YouTube e você tem acesso a todos os novos conteúdos que são publicados aqui na plataforma digital. Irmão, nosso assunto aqui é um assunto magnífico. Trazemos aqui um conteúdo sério das Sagradas Escrituras, porque é nela que nós pautamos a nossa vida cristã. É nela que nós mergulhamos nela e temos um conteúdo alinhado com a doutrina apostólica, com o Evangelho, com toda a Bíblia, para defender a nossa fé. Então, irmão, nosso assunto aqui é um assunto que diz respeito à palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é a guia da nossa fé e conduta. E a palavra de Deus, ela está unicamente na Escritura. Nenhum pensamento humano, irmão, pode ser considerado como palavra de Deus. Nós vemos em cultos, profecias, revelações, a pessoa sai ali, naquele aspecto emocional, depois não tem nenhuma edificação, irmão, porque a palavra de Deus, ela traz uma edificação, transformação, impacto grande na nossa vida. Então, você que assiste os nossos vídeos, compartilha os nossos vídeos com seus familiares, com a sua família, porque está abrindo a mente de muitos irmãos, muitas irmãs, estão vindo para a Escritura e estão vindo comprovar que a palavra de Deus, ela é palavra de Deus quando ela emana das Escrituras Sagradas. Irmão, hoje nós vamos falar da fonte da provisão de Deus. E o que nós vamos ler aqui é segunda epístola do apóstolo Pedro, que está no capítulo 1, do capítulo 1 até o verso 11. Esta é a exposição deste sábado de hoje. Diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus, o Salvador, Jesus Cristo. Graça e paz vos seja multiplicada pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor, visto como por seu divino poder nos tem sido doada todas as coisas que conduz à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou
por sua glória e virtude, pelas quais nos tem sido doada as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por ela vos tornei coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vos reunindo toda a vossa diligência social, com a vossa fé a virtude, e a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, e com o domínio próprio perseverança, com a perseverança piedade, com a piedade fraternidade, com a fraternidade o amor, porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazendo com que não sejas inativos, nem infrutuoso no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em que estas coisas, pois aquele a quem estas coisas não estão presentes, é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez mais maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, fazendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, é esta palavra para nós aqui nesse dia de hoje. Nós estamos falar aqui da fonte da provisão de Deus. Irmãos, esta carta, ela foi escrita, como nós encontramos no capítulo 1, essa carta, ela foi escrita para os cristãos que estavam fugindo da perseguição, que tinham perdido casas, patrimônio, propriedade, e eles estavam na região da Galácia do Norte, Galácia do Norte, Oeste, Leste. Esta carta foi escrita para encorajar os santos de Deus que estavam em Bitínia, Capadócia, Galácia, Ponto, Ásia. Então, esta carta foi escrita para eles. Galácia do Norte, quem pregou o Evangelho lá foi o apóstolo Pedro. Galácia do Sul, ela foi alcançada pelo Evangelho através do apóstolo Paulo. E aqui, em primeiro lugar, nós devemos entender, quando nós escrevemos uma carta, primeiro nós colocamos o destinatário, aqueles que a carta está sendo enviada. E por último, o remetente. Aqui está ao contrário. Primeiro o remetente e depois os destinatários. Por quê, irmãos? Porque no primeiro século nós não tínhamos esta Bíblia que nós temos aqui, escrita em papéis. A escritura lá era pergaminho, era rolo de pergaminho. Então, até para desenrolar, para ver aonde que estava o remetente, custava muito tempo. Então,
Por isso é colocado na carta aqui, primeiro o remetente e depois os destinatários da carta. E aqui nós temos a apresentação do apóstolo Pedro, né? Pedro Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Vemos bem que primeiro ele apresenta como servo, como aquele que serve, mostrando a humildade do apóstolo. Então ele apresenta aqui primeiro como servo, como aquele que serve a Cristo, como servo de Cristo, mostrando o aspecto da sua humildade. Segundo lugar, ele apresenta como apóstolo, aqui ele está enfatizando a sua autoridade apostólica. E aí em seguida ele vai dizer, segundo os que conosco obtiveram fé preciosa pela justiça do nosso Deus. Aqui o apóstolo Pedro, ele vai falar da fé preciosa. A fé irmãos, na Bíblia, ela é apresentada como uma causa instrumental, porque é através da fé que nós nos apropriamos da obra da salvação, que é a causa meritória. Mas porque justiça do nosso Deus. O que significa essa expressão que o apóstolo coloca aqui? Aqui, irmão, ele está falando da justificação, né? Da justificação. Que todos, como diz Romanos 3:23, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. O que é justificação? Justificação, irmão, é uma declaração judicial de Deus. É uma declaração judicial de Deus no tribunal judicial, declarando aquele que crê no Evangelho, declarando ele justo. Por quê, irmão? Veja bem, a nossa conta, nossos pecados, era impagável. Nós não tínhamos como pagar. Então, Cristo veio. Diz a palavra que Deus justificou o culpado. Como que Deus pode justificar o culpado e ele não se compromete, permanece santo? Então, Cristo, diz a Escritura, João capítulo 1, verso 29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na lei, a pessoa pecava, oferecia um cabrito, um carneiro, um bode, o seu pecado era coberto. O pecado era coberto. Aquele sacrifício apontava para o sacrifício pleno e completo de Cristo. Mas em Cristo o pecado não foi coberto. O pecado foi tirado. Então, Cristo veio para morrer por nós. Então, o que aconteceu? A nossa conta foi depositada na cruz, na conta de Cristo. Então, Cristo
Ele pagou as nossas dívidas, cancelou os nossos pecados. E através da justificação, nós fomos inocentados diante do tribunal judicial de Deus. Aí aconteceu a primeira imputação. A primeira imputação pelo sacrifício de Cristo foi que os nossos pecados foram perdoados. Os nossos pecados foram cancelados. E aí temos a segunda imputação. Porque Deus pegou a justiça de Cristo e nos vestiu da justiça de Cristo. Então, quando Deus olha para nós, Ele não vê mais um condenado, vê um justo. Por que Ele vê um justo? Porque ele vê a justiça de Cristo que foi imputada a nós. Então, agora, depois de justificado, nós somos apresentados diante de Deus na posição de justo, de justificado. Então, é por isso que ele... E aí, irmão, ele agora, no verso 3, ele vai falar, irmãos, dessa fonte eterna da provisão de Deus. Primeiro ponto, a fonte eterna dessa provisão de Deus, fala, aí vemos o verso 2, que diz assim: graça e paz vos seja multiplicado pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. O que significa graça? A graça é o fundamento da nossa salvação. A paz é o resultado. A graça é a raiz. E a paz é o fruto. A graça é a salvação. E a paz é a consequência dessa salvação. Aí ele vai falar, primeiro lugar, a fonte dessa provisão é o conhecimento, é o pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Porque, irmão, é através do conhecimento de Deus que nós conhecemos a Deus. Diz lá em João 17:3, que conhecer a Deus é a vida eterna. Então, conhecimento de Deus, ele é a centralidade, é um pilar central da nossa salvação, para nós conhecer Ele. É como está escrito lá, 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4. O Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não resplandeça a glória de Cristo. Cegou o quê? Cegou o entendimento, para não conhecer a Deus. E através do conhecimento de Deus, esse conhecimento, irmãos, que as escamas caem, e aí vem o arrependimento, vem a fé, e a obra acontece. Mas tudo emana do conhecimento de Deus, do pleno conhecimento de Deus. É como está lá em João 14:6. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então, irmão, é a palavra que Deus está mandando para nós. Agora, a segunda parte desta fonte eterna da nossa provisão está no verso 3. Visto como o seu divino poder nos tem sido doada todas as coisas que conduzem à vida e piedade, pelo pleno conhecimento de Jesus Cristo. Então,
o poder de Deus. É dele que jorra os recursos celestes da nossa provisão. É nesse poder que nós estamos seguros. É neste poder que nós temos certeza da nossa salvação. Porque não é nós que nos seguramos a nós mesmos. É o próprio, nós somos mantidos vivos. Nós somos mantidos salvos. É pelo esse divino poder. É por esta plenitude divina. Pela extensão do seu poder. Pela grandeza do seu poder. Pela força do seu poder. É que nós somos mantidos salvos, irmão. É desse poder que jorra todos os recursos celestes que precisamos para continuar a nossa jornada, para ir até o fim. E este poder, ele emana para quê? Para a vida e piedade. Vejamos bem, vejamos bem o que a Escritura deixa aqui muito claro para nós, irmão, que é Deus que nos mantém vivos. Agora, por que esse poder ele jorra e dentro dele sai os nossos recursos celestes? Para quê? Para Deus nos manter naquele que nos chamou por sua glória e virtude. E aí, o apóstolo vai falar sobre o que esse poder, divino poder, essa provisão trouxe para nós, pelas quais nos tem dado grandíssima e preciosas promessas. Então, é a fonte desse poder que jorra do manancial de Deus. É através dele pelas quais nos tem sido doada as suas preciosas e grandes promessas. Então, irmão, como é que o crente vai usufruir das promessas de Deus, sendo que ele não estuda a Bíblia, sendo que ele não lê a Bíblia? Aí vai ficar igual um filho que o pai tem riqueza, tem os seus tesouros de riqueza, e ele não desfruta daquela riqueza. Não desfruta. É filho rico, mas vivendo vida de mendigo, vivendo vida de pobre. Por quê, irmão? Porque não usufruiu, não usufrui do que Deus deixou aqui, deixou esse pacote. Nós vamos ver, irmão, a extensão desse pacote que Deus deixou para nós, para nos manter, para nos enriquecer, para nos encher de alegria do Espírito Santo, fazendo nós desfrutar, se regozijar com esta obra celeste. Então, como que a pessoa vai desfrutar das promessas de Deus, sendo que ele não conhece as promessas que Deus preparou para ele? Por quê? Porque as promessas estão na Escritura, está embutido na Escritura. Se você não mergulha lá, irmão, você está andando no meio da riqueza e está tendo vida de mendigo, de pobre, está padecendo as necessidades. Por quê? Porque não usufrui
do que foi embutido dentro desse pacote, e pelas quais nos tornamos participantes da natureza divina. Aqui o apóstolo não está querendo dizer que nós vamos ser Deus, que nós vamos ser deuses, porque só quem tem a natureza divina é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nem os anjos têm natureza divina. Os anjos têm natureza espiritual, mas não divina. Natureza divina. Agora, como que nós somos participantes da natureza divina? Através de quê? Do novo nascimento, da regeneração, irmão, que é produzido, que é reproduzido pela natureza divina, que nós nascemos de novo. Então, nós usufruímos da vida de uma nova criatura, de um nascido de novo. É dentro desse aspecto que nós somos participantes da natureza divina. E aqui fala participante da natureza divina, livrando-nos da corrupção do mundo, da corrupção e das paixões que há no mundo. Então, quando nós temos uma vida piedosa, que significa ter uma vida piedosa, a piedade, ela tem bastante significado na Escritura, mas neste texto aqui, piedade significa nós ter uma relação direta com Deus, ter uma vida genuína. Então, automaticamente, quando você tem uma vida genuína, então você rompe com o mundo. Há uma cisão, há um rompimento com a vida passada e com a vida que estamos vivendo agora. Então, a piedade, ela constrói dentro de nós uma vida genuína, uma vida digna, uma vida de santificação. Entendeu, irmão? Agora, vamos entrar no pacote aqui. Pacote que a salvação nos trouxe. Aí fala aqui no verso 5. E por isso vós, reunindo toda a vossa diligência. O que é diligência? Reunindo toda a vossa diligência é toda a nossa força, todo o nosso esforço, todo o nosso empenho. Entendeu? Empenho que nós temos que aparecer isso dentro de nós. Que isso vem por capacitação do Espírito Santo. É Ele que nos requisita com esse empenho, com essa força, entendeu? Colocando toda a vossa diligência. E aí, associai com a vossa fé a virtude. Que é a virtude, irmão? É disposição moral para praticar o bem. Então, essas coisas devem aparecer, devem fazer parte da nossa vida cristã, devem fazer parte da nossa essência. Aí vai associar a virtude. E a virtude, o conhecimento. Porque é através do conhecimento de Deus que nós vamos entender toda essa virtude que está dentro desse pacote e vamos associar o conhecimento aí o domínio próprio. Domínio próprio aqui fala de equilíbrio na hora dos ataques, na hora da guerra. Nós temos que ter esse domínio próprio, ele é associado dentro de nós. E depois do domínio próprio, é associado a perseverança,
Perseverança aqui é paciência. E esta paciência, neste texto aqui, está associada com pessoas difíceis. Nós temos paciência com pessoas difíceis. E por que nós vamos ter paciência? Por causa do domínio próprio. A perseverança, ela nasce de dentro do domínio próprio. Não quantos irmãos que têm natureza difícil e muitas vezes nos ataca, muitas vezes nos humilha, entendeu? Mas aqui diz para nós ter paciência com eles, né? Aí a perseverança vai trazer a piedade. E a piedade, ela se trata de uma vida santa, de uma vida genuína, de uma vida pura, entendeu? E a piedade é associada ao amor fraternal. Este amor fraternal aqui tem uma relação no aspecto deste amor, que nós temos que amar nossos irmãos igual nós amamos nosso irmão de sangue, né? É um amor entranhável, é um amor de dentro. Então, nós temos que ter o amor fraternal de um para com os outros, como diz lá no Salmo 133. Qual bom e qual suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo que desce na cabeça de Arão, na barba, até a orla dos seus vestidos, porque ali o Senhor ordena a bênção para sempre. Irmão, aquele óleo que é citado lá no Salmo 183, é o óleo que está lá em Êxodo, quando o sacerdote era ungido. Então, aquele óleo era um óleo com uma fragrância cheirosa, entendeu? Então, assim é o amor fraternal. O amor fraternal, ele exala uma fragrância, ela exala um perfume, ele perfuma, mostrando o ambiente aonde tem o amor fraternal. É um ambiente de fragrância agradável, entendeu? Ela perfuma o ambiente. Aonde nós vamos, que manifestamos a fragrância, a essência deste aroma, entendeu, irmão? O ambiente muda, as coisas mudam. Irmão, pode ter alguém machucado, pode ter alguém ferido. Quando você manifesta este perfume, deste amor fraternal, as feridas são curadas, as pessoas são restauradas. Glória ao nome santo do Senhor. Então Deus está mandando aqui esta palavra. E por último, aí desemboca no amor. Porque o amor, ele é apresentado como vínculo. Como vínculo da perfeição. É igual, eu estou aqui com meu terno, aqui tem a costura de um lado, a costura do outro. As duas partes são unidas. Do outro lado também tem costura. Quando une todas as coisas, aí forma um vínculo. Então, aqui o apóstolo Pedro está dizendo que neste pacote, desde da fé até o amor, é tudo costurado, irmão. É tudo costurado. Por quê? Porque a Bíblia, a Escritura diz lá em Gálatas, o amor é o fruto do Espírito. Não está no plural, mas está no singular.
Agora, as outras coisas que vêm, que é a fé, a paciência, a paz, o domínio próprio, aqui é como se fosse uma fruta, entendeu? Como se fosse uma fruta. Você abre ela e tira os gomos dela, mas quando está junto, é um só fruto, entendeu? Assim é o amor de Deus. É o amor de Deus que faz essa costura em todas essas virtudes, que faz parte desse pacote. Agora, nós vamos aqui, agora no verso 8. No verso 8, aqui vai começar as implicações práticas. As implicações práticas. No 8 diz assim, porque estas coisas, existindo em vós, e em vós aumentando, faz com que não sejais inativo, nem frutuoso, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se essas coisas, dessas virtudes, desse pacote, estiver impregnado na tua essência, na sua vida cristã, o que vai acontecer? Você vai aumentar, você não vai ser inativo, nem frutuoso, quer dizer, vai ter uma vida frutífera. Você pode estar na guerra que tiver, os ataques do demônio, os ataques, muitos te agredindo, te atacando, por causa da sua fé, irmão, mas o que está dentro desse pacote não se compara. O que você está passando, irmão, é poeira, é pó, em comparação disso aqui. E Deus está me trazendo essa palavra para pregar para você, para te encorajar, para te animar, entendeu? Neste caminho, porque tem muita coisa para Deus fazer contigo na terra, tem muitas almas que vai ser tirado das profundezas do inferno, das heresias, do sistema dominante, e fazer eles conhecer a Cristo, entendeu? Agora, o 9, a outra implicação, pois aquele em que estas coisas não estão presentes é cego, vendo só os que estão perto, havendo esquecido da purificação dos seus pecados cometidos em outrora. O que significa isso? Cego, que fala de uma miopia espiritual. Por quê? Porque é cego, porque não vê ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus pecados. O que significa isso? Ele acha que Deus não perdoou ele, não perdoou ela, e fica se debatendo, se ferido. Por quê, irmão? Porque não se apropriou das riquezas que está dentro desse pacote. Não se apropriou. É uma pessoa imaturo, é uma pessoa que não conheceu ainda a obra de salvação que aconteceu na vida dele, e fica alocando, fica se esquecendo do que Cristo fez por ele e fez por ela na cruz. Então, tem a visão curta, é imaturo, não cresceu, não desenvolveu espiritualmente, não aumentou, não é frutífero. Irmão, Deus está mandando aqui esta palavra para nós, seja frutífero. E agora, no 10, vai falar a outra implicação. Por isso, procurai com diligência, quer dizer, com toda a força,
com todo o empenho. Por isso, com toda diligência, cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso, não tropeçareis em tempo algum. O que significa confirmar? É manifestar na sua vida todas essas virtudes que está dentro do pacote. O que vai fazer? Vai confirmar a sua eleição, vai confirmar a sua vocação, vai confirmar que você é um salvo. Essas virtudes é a essência, é a consequência de uma pessoa que é salva. Então, que ele fala assim, confirme aquilo que Deus já fez em você. Confirme aquilo que Deus já operou em você, irmão. E aí, o 11 fala, pois desta maneira é que será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, fique com Deus. Ósculo Santo no vosso coração.